Muito bem. Vamos aqui para o nosso terceiro momento e a gente começa pela leitura do texto bíblico e a gente comenta um pouquinho, né? Estamos no capítulo 6 de João e no primeiro, né, na primeira parte do capítulo 6, quando Jesus faz um sinal, segundo João, o evangelista, né, e ele multiplica o pão para mais de 5.000 pessoas. Tá? Então tem aqui o versículo 20 e o versículo 21. Diz assim: mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Então as pessoas, os discípulos, né, estavam ali no barco, muito movimento, as águas estavam meio agitadas, e eles percebem que de longe estava vindo Jesus, né? É o que já era assustador, porque eles saíram de lá e não vieram com Jesus, vieram, tomaram a frente. Pode ser que Jesus tenha dito: olha, podem ir na frente, pode ser, né? Porque é muito complicado a gente entender que eles estavam com Jesus, Jesus se afastou um pouquinho da multidão, mais tarde eles desceram e foram embora, né? E deixaram Jesus para trás. Não é muito comum, né? Com pessoas normais, quanto mais com os apóstolos em relação a Jesus, em relação ao mestre, né? Mas pode acontecer por vários motivos, né? E a gente então diz: não, tudo bem, pode ser que isso aconteceu. Eu pessoalmente acho que Jesus disse: olha, pode ir na frente, né? E depois eu sigo vocês. Deve ter dito. Versículo 21. Então, assim, mas aí o versículo 20 está dizendo: aí está vindo de longe, as pessoas veem, os apóstolos veem, e diz assim: gente, que é aquilo ali? Tem alguém vindo, andando sobre a água. E Jesus disse: não temam, sou eu, Jesus, estou indo ao encontro de vocês. Tá? No versículo 21, então, eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Tá? Então Jesus chegou, né, e entrou, e eles foram, e estavam indo voltando para Cafarnaum. Né? Foi o que o texto falou, que eles estavam indo em direção a Cafarnaum. Tá ok? Então, é isso que ocorreu até aqui. Claro que não vai parar aqui. João utiliza toda essa experiência para os momentos seguintes, né? Que também são importantíssimos e que tem muito a ver com a gente, tem muito a ver comigo, tem muito a ver com você, com nós todos, digamos assim, todos os religiosos, né? Jesus olha para aquele povo e diz: olha, eu sei porque vocês estão atrás de mim. Não é pelo pão que permanece, não, é pelo pão que perece, né? Se não somos dessa situação, pelo menos a gente tem que refletir sobre isso, tá? A gente tem que refletir. Bom, eu não sou, mas é uma coisa que eu tenho que pensar, que eu tenho que refletir, né? O fato de que eu estou seguindo Jesus não para meu benefício existencial, que eu também vou ter, mas é para o meu benefício espiritual. É para isso que ele veio ao mundo, né, morrer na cruz. Tá bom? Sobre a declaração doutrinária. Né? Declaração doutrinária, a gente está falando sobre Jesus, sobre Deus Pai. Primeiro falamos sobre Deus único e agora estamos tendo uma visão sobre Deus Pai, né? O que isso significa, né, para nós. E aí é falado algumas coisas que apenas vamos reforçar nessa oportunidade. Quando a gente fala, quando tem aqui, né, que ele passa a ser o Pai, né, de todos os que passam pelo novo nascimento. Sim e não. Sim, de uma maneira espiritual, está correto, entendeu? Porque a Bíblia diz que filhos de Deus, ou os que podem ser considerados filhos de Deus, são os guiados pelo Espírito de Deus. Então, nesse entendimento teológico de Paulo, então, os salvos, só esses podem ser considerados filhos de Deus. Porque eles são obedientes. Não, eles não são obedientes. Eles, por permitirem que o Espírito haja na vida deles, o Espírito tem feito eles obedientes. É mérito deles? Não. Mérito do Espírito de Deus.
Não é mérito nosso, é o Espírito de Deus que me leva a ser uma pessoa menos, digamos assim, menos desobediente a Deus. Mas é mérito do Espírito, não é meu, não é empenho meu, não. É uma obra que o Espírito está fazendo na minha vida e na sua vida também. Tá bom? O que mais? Outro aspecto que eu chamo a atenção aqui é quando ele diz que, dele, pelo fato de sermos filhos, dele recebemos proteção. Nós recebemos essa proteção e também quem não é filho nesse critério, tá? Quem não é filho também recebe a proteção. Por quê? Porque Deus ama esses que são considerados filhos e ama aqueles que não são considerados filhos. Ele ama intensamente a todos e ele protege a todos, sem exceção. Agora, aqueles que são guiados pelo Espírito aproveitam melhor a proteção que Deus oferece. Aqueles que não são guiados pelo Espírito, esses aproveitam menos essa proteção que Deus oferece. Tá bom? Ok. Hoje a gente vai falar também aqui sobre... a gente falaria sobre antropologia. A antropologia é uma ciência maravilhosa que atua, que passa a estudar o ser humano, o homem, o ser humano, não no aspecto psicológico dele, mas também, porém, o ser humano como um ser vivente, um ser que existe, um ser que tem marcas na sua existência e se desenvolve, tem um desenvolvimento, Aí vai juntar sociologia, psicologia, vai juntar outros aspectos da ciência, porque a antropologia vai viver exatamente isso. É muito interessante, a antropologia também. Eu tenho dito que teologia só é profunda, só é correta quando estuda psicologia, antropologia, sociologia, tá? E a própria teologia. Se não tiver todos os aspectos, filosofia, etc., então a teologia vai estar pequena, vai estar insignificante, tá? E é isso que a gente vai tentar conversar nesses dias, Cada dia vamos estar trabalhando uma ciência dessa para que a gente enriqueça melhor a nossa visão teológica, do que Deus realmente, do amor de Deus, da misericórdia de Deus para com todo ser humano, tá bom? A gente fica por aqui, então, vou colocar aqui a musiquinha, a gente vai se despedindo e que o Senhor abençoe você nesse dia e amanhã a gente vai estar de volta, glorificando a Deus, estudando melhor a sua palavra, tá bom? Então, até mais. Deus abençoe.